Meus queridos, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Êxodo capítulo 7, sétimo dia da nossa campanha do Egito para a Terra Prometida. Irmãos, o começo do capítulo, nós temos aqui uma ligação do final do capítulo 6, né? Moisés havia falado para Deus que ele não conseguiria falar com Faraó, que nem o próprio povo de Israel o estava ouvindo, quanto mais Faraó o ouviria. E Deus diz a ele: eu vou fazer de você como um Deus diante de Faraó. Isso não significa, irmão, entenda bem, que Moisés seria adorado ou qualquer coisa do tipo. Não, isso não, Deus não entregou a nenhum de nós. Aqui, quando Deus fala, eu vou fazer de você um Deus diante de Faraó, é uma forma dele dizer, eu vou mostrar o meu poder. Faraó verá você como uma figura sobrenatural. Nós temos que lembrar que os egípcios eram um povo extremamente supersticioso e idólatra, e adoravam a homens. O próprio Faraó era considerado como um deus, só que Moisés iria mostrar a ele o poder do verdadeiro Deus, do nosso Deus. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que no verso 7 a Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos e o irmão dele Arão 83, quando eles foram falar a Faraó. Isso é muito importante para você saber que você não está velho para fazer a vontade de Deus, nem jovem, nem velho. Você está no tempo certo, no tempo de receber a vitória, no tempo de ser abençoado, no tempo de ser usado por Deus. Você não é jovem demais para começar a falar de Jesus e para ser usado por Deus para enfrentar o inimigo, enfrentar o faraó, o Satanás desse mundo, e nem é velho demais para começar a servir a Deus e ver grandes milagres. É nesse tempo da vida de Moisés que ele vai até Faraó, e esse homem, meu irmão, com certeza de todos os que já viveu, com exceção daquela igreja do Novo Testamento que acompanhou o ministério do Senhor Jesus e depois o poder do Espírito Santo, esse homem Moisés foi o homem que mais viu Deus operar milagres, operações sobrenaturais. O dom da operação das maravilhas estava com ele. E ele vai a Faraó com a ordem de Deus, ele lança a vara e a Bíblia diz que a vara se torna numa serpente. No verso 11 a Bíblia diz que os sábios, os bruxos, os magos ali do faraó também conseguem reproduzir. Eles faziam um tipo de encantamento ali com a serpente ficava imóvel, parecendo vamos dizer assim, uma vara, mas na verdade era uma serpente encantada. Quando ele jogava no chão, passava o efeito daquela hipnose e a serpente conseguia se mover. Mas a serpente de Moisés, a Bíblia diz que tragou, engoliu aquelas serpentes. É importante você entender que o diabo ele também possui algum poder de enganação. E alguns dos servos do inimigo são usados para fazer alguns truques ali que assombram as pessoas e levam muitos a crer que aquilo é a verdade. Mas lembre, a verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus. Não é porque algum dia você foi em algum lugar e você viu alguém supostamente fazer um milagre que significa que aquela pessoa esteja com a verdade. Nem que aquela pessoa falou algo, pastor, o cidadão ali, ele incorporou um espírito, uma entidade, e ele falou coisas da minha vida que ninguém teria como saber. Ainda assim, a verdade não está com ele, porque a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. E todo aquele que não fala pela verdade não está sendo usado por Deus. Ontem, no dia 31 de outubro, nós falávamos sobre a Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma Protestante é a sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia. Moisés, então, com a vara de Deus, ele vai até o faraó e a Bíblia diz que ele toca nas águas do Nilo e as águas do Nilo se tornam em sangue. Irmão, mas mesmo diante desse grande milagre, a Bíblia vai dizer para nós que o coração de Faraó não amoleceu. No versículo 14 a Bíblia diz, então o Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa-se deixar este povo ir. No verso anterior, no verso 13, a Bíblia fala, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus já havia advertido a Moisés que o Faraó iria endurecer o coração. Irmãos, é importante entendermos que o homem tem um livre-arbítrio, mas Deus sabe todas as coisas. Na presciência de Deus, ele sabe o que o homem vai fazer e o que ele não vai fazer. E Deus sabia
que o faraó era um homem duro de coração e que mesmo diante de grandes perdas, de grandes prejuízos, o faraó continuaria com o coração duro. Irmão, como isso é importante para esse tempo em que estamos vivendo. Quantas pessoas, mesmo diante de uma destruição iminente, da condenação do pecado que se abaterá sobre elas, elas continuam com o coração endurecido. Agora, você que vai receber essa palavra, eu quero dizer a você, não endureça o seu coração. Não espere que venham as pragas, não espere que o sangue manche a sua casa. A Bíblia diz que houve sangue em todas as casas do Egito, porque o rio Nilo se tornou, as águas do Nilo tornaram-se em sangue. Não espere que haja morte. A Bíblia diz que cheirou mal, porque os peixes morreram. Imagina, meu irmão, imagina, minha irmã, o cheiro da podridão. Não espere que a sua vida cheire mal, para você começar a considerar entregar a sua vida a Jesus. Infelizmente, nem assim Faraó se arrependeu. Mas nós vamos falar sobre isso mais nos próximos capítulos. A nossa caminhada ainda é grande, estamos apenas no começo e Deus certamente vai falar muito ao nosso coração. Eu oro para que todas as pessoas que vão receber essa palavra sejam edificadas na fé e abençoadas para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja com todos. Amém.